Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Várias pessoas entrando. Bom, muito boa noite. Meu nome é Maurício de Souza, sou sócio fundador do IDG e sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass de lançamento do curso Finanças Corporativas para Conselheiros e Executivos Não Financeiros. Bom, desculpa a falha técnica aqui, vou apresentá-los agora a Gisela Maranhão, que vai participar desse evento hoje à noite. Ao lado da Gisela também a nossa querida Rebeca, que vai auxiliar com as perguntas e respostas, e a Silvana Vieira, né, que vai ser a nossa facilitadora da noite. Bom, eu queria dar as boas-vindas primeiro para Gisela Maranhão, minha sócia também, fundadora do IDG. Dá uma boa noite para a turma aí, Gisela. Boa noite, pessoal. Super prazer a gente estar aqui presente com vocês nessa aula de uma pessoa que a gente trouxe com muito carinho para vocês, a Silvana Vieira, super capacitada, e que vai trazer para vocês, conselheiros e executivos não financeiros, bastante assunto interessante, num formato super didático, trazendo um pouquinho do que vai ser a nossa formação, né? No final da apresentação da Silvana, o Maurício vai falar um pouquinho para vocês. Rebeca, se apresente e vamos passar a bola para a Silvana. Oi, pessoal, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui hoje, juntamente com a Silvana. Eu sou da equipe do SDR, fico responsável aí pela parte comercial do IDG e estou à disposição para a gente conversar a respeito dos nossos cursos, das nossas certificações, e é só me chamar, estou à disposição. Boa noite, bom evento a todos. Obrigado, Rebeca. Antes de eu passar a palavra para a Silvana, pessoal, eu queria dizer para vocês sobre as regras da Masterclass. Tá? Então, quem vai mediar é justamente a Rebeca. Então, podem, pelos comentários, quem está inscrito, fazer livremente perguntas a qualquer momento, tá? Que a Silvana ela vai, no momento correto, ali, responder todas as perguntas no decorrer da Masterclass. É um grande conteúdo, todos vão gostar bastante. Tá? E no final, assistam até o final, porque no final eu tenho uma surpresa para vocês. Tá bom? Então, sem mais delongas, Silvana Vieira, é com você. Boa noite, pessoal. Todos bem? Bom, primeiro queria falar que é um prazer, né, estar aqui como facilitadora dessa Masterclass e também estou bem animada para efetivamente começar o curso com todos que se inscreverem. Eu acho que é um conteúdo bem relevante, principalmente para quem quer ser um conselheiro, para quem já é um conselheiro, mas que efetivamente ainda não tem a base financeira efetiva. Obviamente que eu não vou transformar ninguém aqui, né, no supra-sumo de finanças, mas eu tenho certeza que com esse curso você vai participar de uma reunião de conselho e vai conseguir fazer as perguntas corretas, você vai entender o que está sendo demonstrado, você vai ter conteúdo, não vai ficar com cara de dúvida e vai saber fazer os questionamentos corretos. Acho que esse é o principal ponto, né? Porque quando a gente pensa numa empresa, né, em toda operação, em tudo que acontece na empresa, tudo vai desembocar no financeiro, né? Então, onde você vai ver efetivamente a fotografia de qualquer empresa são nos demonstrativos financeiros. Então, hoje aqui é o que eu vou passar pelos principais conteúdos do que eu vou abordar efetivamente no curso, né, que será dividido aí em 4 aulas. Então, hoje eu vou passar por todo o conteúdo, obviamente sem o aprofundamento que eu terei, né, nas próximas aulas, mas que você vai ter ideia do que efetivamente nós iremos abordar. Maurício, se você puder agora colocar a apresentação, obrigada. Bom, falando um pouquinho de mim, sou Silvana Vieira, eu sou contadora de formação, tenho um MBA em Finanças pelo INSPER, já tenho também formação para conselho pela Board Academy, também tenho um programa de formação pelo Celint,
e eu também já fiz um curso de governança corporativa pela Fundação Dom Cabral. Eu tenho mais de 25 anos aí de experiência na área financeira, né? Então, eu comecei a minha carreira na área de auditoria, passei por grandes empresas, né, como o Grupo Odebrecht, Braskem, passei por incorporadoras, passei por mineradoras, startup, empresa de saneamento, e hoje eu estou novamente numa indústria química, né? E eu já passei dentro da área financeira, eu passei por tudo, né? Tenho uma formação muito forte em contábeis, né, que é a minha formação, e por onde eu trabalhei muito tempo na área contábil, transitando por controladoria, planejamento, passei por tesouraria, projeção de longo prazo, fazer valuation. Então, assim, na área financeira eu já passei por tudo, e eu também tive uma experiência bem relevante na área de governança corporativa. Então, acho que isso que é o bacana, porque eu acabo não tendo só o viés financeiro, né? Eu tenho o viés corporativo, de governança corporativa. Então, como que isso tudo conversa dentro de uma empresa e como é que isso acaba, né, numa reunião de conselho. Quando eu estava em governança corporativa, participei de muitas reuniões de conselho, dando apoio ao conselho, à diretoria. Então, também conheço bem a dinâmica do lado de quem está na cadeira de governança, e também muitas reuniões de conselho passando pelo lado de executiva. Então, eu tenho bastante experiência na dinâmica, né, de um funcionamento de um conselho, de como que flui uma reunião de conselho, e eu acho que aqui eu vou trazer um pouco essa experiência, então, né, da minha vivência, com o que efetivamente esse curso vai abordar e o que vocês precisam efetivamente para atuar numa reunião de conselho, atuar como um conselheiro. Também sou casada, tenho 2 filhas, uma de 21, uma de 15 e 2 cachorrinhos. Então, e ex-esportista, né? Eu gosto de falar que eu sou ex-esportista, que acho que o esporte também acho que é base para a formação de qualquer pessoa. Agora vamos entrar efetivamente, né, no conteúdo da nossa aula. Maurício, por favor, pode passar para o próximo slide. Bom, a quem que esse curso se aplica, né? Como eu falei, ele é para conselheiros e executivos, mas que não tem efetivamente o conhecimento financeiro e que precisa. Hoje, em qualquer reunião de conselho, não adianta você só conhecer do operacional, conhecer só de governança, conhecer só da área de gente, não adianta. Você tem que ter o viés financeiro, porque é o viés financeiro onde tudo vai mostrar se a empresa vai crescer, se a empresa não vai crescer, se a empresa vai passar por dificuldade. Então, não tem como, a gente tem que ter um conhecimento financeiro. Pode ir para o próximo, Maurício, por favor. Então, aqui é só mostrando o que será a nossa agenda de hoje, né? Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho de todos esses tópicos. Maurício, pode ir para o próximo já. E a ideia, né, então, qual que é o contexto, qual que é o objetivo aqui desse curso, né, da aula de hoje? É capacitar, do curso em geral, né, capacitar conselheiros para interpretar relatórios financeiros, melhorar a qualidade e a profundidade, né, das perguntas que têm que ser estratégicas, que têm que ter profundidade, aplicar os conceitos básicos de análise das demonstrações financeiras. E por que isso é importante? Porque você, a partir das perguntas, a partir do que você ouvir, dos questionamentos que você fizer, é onde você vai ter ali a sua opinião sobre decisões que vão impactar ou não o negócio da empresa, né? Então, você tem que conhecer o básico de finanças para que você efetivamente veja as oportunidades, os riscos, né? E para onde a empresa deve caminhar. Pode ir para o próximo, Maurício. E agora eu vou começar a abordar um pouco aqui, eu vou entrar efetivamente nas demonstrações financeiras de resultado. Então, quais são as principais? É o balanço patrimonial, a demonstração de resultado de exercício e o fluxo de caixa. E eu vou começar pelo balanço patrimonial, que ali vai te mostrar efetivamente qual a situação da empresa, uma foto. Mas antes de eu falar o que é o balanço, eu preciso te explicar o que é o regime de caixa e regime de competência, que isso você vai sempre ouvir, e é onde todo mundo tem dúvida. Então, quando eu falo de balanço patrimonial, tudo que você vê ali vai ser regime de competência. O que é o regime de competência?
eu registro todas as informações que transitarem pela empresa no período em que elas ocorreram. Então, por exemplo, se eu efetivamente fiz uma venda hoje, entreguei a mercadoria para o meu cliente, entreguei dia 10 de setembro. Dia 10 de setembro é o dia em que eu vou registrar contabilmente uma venda contra um contas a receber. E o que é o regime de caixa? O regime de caixa, ele é muito utilizado para você controlar o seu dia a dia na empresa, que normalmente é no fluxo de caixa direto, ali onde você olha efetivamente as suas movimentações diárias, o que eu estou pagando e o que eu estou recebendo no dia a dia. Então, por exemplo, essa venda, né, que eu registrei contabilmente, dia 10 de setembro, quando é que ela vai refletir no meu regime caixa, no meu fluxo de caixa? Se eu vendi ela no dia 10 e eu dei um prazo de 30 dias, ela vai aparecer no meu fluxo de caixa de gestão, né, do dia a dia, somente no dia 10 de outubro. Então, aí no dia 10 de outubro, você vai lá ver uma entrada de caixa no meu fluxo de caixa. E por que é importante você entender isso? Porque quando a gente for se aprofundar no tema de gestão diária, gestão, né, gerencial, ali o dia a dia da operação, você vai olhar o fluxo de caixa, que a gente até fala que é o fluxo de caixa método direto. Mas quando você for conversar com um investidor, com um banco, que você for apresentar o seu resultado para o mercado, é o regime de competência. Todas as demonstrações financeiras que são apresentadas, que você leva para uma negociação, que você leva para um investidor, é o competência. Então, é por isso que você precisa entender regime caixa e competência. Pode ir para o próximo, Maurício, por favor. E aí, quando eu falo ativo, balanço patrimonial, o que tem no meu balanço patrimonial? É o meu ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Né? Então, a estrutura que você vai ver em qualquer balanço patrimonial de qualquer empresa é esse. Você tem o ativo, dentro do ativo, o ativo circulante e o ativo não circulante. E do lado passivo, desculpa, gente, o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. O totalizador do ativo com o do passivo tem que ser iguais. Não pode ter diferença. Pode ir para o próximo, Maurício, por favor. E aí, quando eu falo do meu ativo, o meu ativo circulante são as contas, né? São todas os meus direitos que eu vou realizar dentro de um período de 12 meses. E o que fica no não circulante é tudo aquilo, né, que é acima de 12 meses. Então, se eu tenho contas a receber que eu vou receber dentro de um ano, ele está no meu ativo circulante. Se eu tenho contas a receber que eu vou receber com 700 dias, ele vai estar no não circulante. E dentro do não circulante também é onde eu mostro meu ativo imobilizado, meu ativo intangível. Né? O que é o ativo imobilizado e intangível? São os meus bens, né? Então, se eu tenho um edifício, ele vai estar no meu imobilizado. Se eu tenho um direito de uso, ele vai estar dentro do meu intangível. Né? Então, você tem que separar as contas efetivamente dentro de cada grupo. E no passivo circulante, também são todas as minhas obrigações que vão se realizar dentro de 12 meses. Se eu tenho um empréstimo, as parcelas dos 12 próximos meses vão ficar no circulante. E o que for acima de 12 meses vai ficar no não circulante. E no patrimônio líquido, o que tem ali? Tem o que eu recebi, né, de dinheiro do acionista, que pode ter vindo por dinheiro mesmo, ou então por um aporte de um bem, por exemplo, de um outro ativo. Então, o patrimônio líquido, ele vai ter o que eu recebi dos acionistas, vai ter todo o estoque que eu tenho de resultado ou prejuízo desde o início da empresa e o resultado do exercício. Essa é a foto básica de qualquer empresa. Né? E dentro do ativo, eu tenho os grupos, que é disponibilidades, que é tudo aquele que é o meu dinheiro, são as minhas aplicações, contas a receber, é o que eu vou receber de todos os meus clientes. Estoque, o estoque ele pode ser estoque de matéria-prima,
estoque de produto em andamento e estoque final. Pode também ter estoque de sobressalentes para a minha planta, né, para a minha fábrica. Eu também tenho que ter estoque de peças para reposição. E o imobilizado, que são os bens duráveis, né, que são aí meus edifícios, minhas máquinas, móveis, veículos. Dentro do grupo do passivo, contas a pagar. É tudo aquilo que eu tenho de pagamento de fornecedor, energia elétrica, das obrigações sociais, são os salários, os encargos, empréstimos e financiamentos, e no capital e no patrimônio líquido, como eu falei, é o capital social e o resultado do exercício e todo o resultado acumulado desde o início das minhas atividades. Pode ir para o próximo, por favor, Maurício. E aí, quando eu falo, tá bom, entendi o que é ativo, o que é passivo, mas como que eu vejo se aqueles números que estão ali estão bons ou não? Aí eu começo a apresentar alguns indicadores que começam a mostrar a saúde, né, daquele balanço. E quais são esses indicadores de balanço? Então, a gente tem a liquidez corrente, que o que é a liquidez corrente? Eu pego o total do meu ativo circulante, divido pelo meu passivo circulante e eu vou chegar no indicador. Se esse indicador for maior que 1, ele começa a mostrar que o seu giro ali, né, o seu circulante, tudo que você tem a receber e a pagar dentro de um ano, eles estão equilibrados. Mas, obviamente, que você olhando isoladamente, isso também não quer dizer muita coisa. Mas aí é por isso que aí vai apresentando outros indicadores. Então, por exemplo, liquidez seca. O que é? Você pega o total do seu ativo circulante, tira o seu estoque e divide pelo passivo circulante, que o ideal é que também seja maior que 1. Por quê? Porque o estoque que você tem ali, a depender do número de dias, porque vamos supor que todo esse estoque seja de matéria-prima. Quanto tempo você vai levar desse estoque de matéria-prima até ele virar um produto final, você vender e receber? Então, eu preciso ver aqui, se eu tirar o meu estoque, o meu ativo circulante cobre meu passivo? Pode ser que não. Então, se ele for menor que 1, ele mostra que você não está cobrindo. E o que é a liquidez imediata? Aí aqui, assim, nossa, aí o caixa está sobrando. Se você pegar o total das suas disponibilidades, que é o dinheiro que você tem no banco, suas aplicações, e dividir pelo passivo circulante. Se ele for maior que 1, você está falando que só esse grupo, né, de bancos ali, de dinheiro que você tem estocado, ele cobre totalmente seu passivo circulante. E aí, então assim, aí você olhando em conjunto, você começa a analisar o seu circulante ali, onde que você tem os saldos maiores, menores. Por exemplo, se o seu ativo circulante, né, se ele for um indicador menor que 1, você está mostrando que você não consegue cumprir com as suas obrigações dentro de 12 meses. E aí isso é um sinal de alerta gigantesco, né? Aí um outro indicador de balanço bem importante é o passivo total dividido pelo patrimônio líquido, porque ali você vai ver a relação de dívida com bancos, com outros investidores, né, que entra às vezes por uma debenture, né, por um bonde, por vários tipos aí de dívida, e o quanto que é do dinheiro do acionista. Né? A estrutura ideal existe? É muito relativa, a depender do tipo do setor que você está, mas quando a gente fala que está na média, uns 50-50, 60-40, a gente fala que está numa estrutura equilibrada. Mas a depender do setor, ele é um setor que todo mundo trabalha alavancado, então o seu endividamento vai ser muito maior do que o seu capital social. E outro indicador, imobilização do patrimônio. Você vai pegar o seu não circulante e dividir pelo patrimônio líquido, que você também vai ver a relação do que você tem ali parado, né, de patrimônio investido, versus o que efetivamente tem de patrimônio líquido ali, que é o dinheiro do acionista, mas todo o resultado que você gerou. E aqui o patrimônio líquido, como eu já expliquei, que é o capital social, as reservas e os lucros acumulados. Então, quando você olha esse conjunto de indicadores, é que você vai ver se a empresa ela consegue ter uma gestão, né, de curto prazo efetiva, se ela está passando por dificuldade financeira ou não. Né? Então, aqui você começa a efetivamente entender quais os questionamentos que você tem para fazer. Né? Então, por exemplo, você pode ter um contas a receber muito alto
contra um fornecedor pequenininho, né? Então, você começa, por quê? Faz sentido eu ficar com esse dinheiro em contas a receber? Ou então eu estou com um fornecedor muito alto, em contas a receber também muito alto, mas que eu não estou tendo giro? Então, aí você vai começar a fazer outros questionamentos. Pode ir para o próximo, Maurício. Aí agora vamos falar um pouquinho da DRE, que é o segundo, né, demonstração ali do resultado do exercício, que ali ele vai mostrar efetivamente o que aconteceu com todas as operações daquele ano, né? Tudo que você vendeu, tudo que você teve de custo, tudo que você teve de despesa, o pagamento, os juros provisionados de dívida, se você teve receita financeira, vai mostrar o quanto você está pagando de impostos. Então, ali vai mostrar efetivamente qual é o resultado da sua operação. Então, a gente tem quais são uma DRE, qualquer DRE de qualquer empresa, vai ter esse grupo de contas, que é a receita bruta, que aí pode ser, né, de venda de produtos ou receita de serviços. Você vai ter a dedução dos impostos e vai chegar na receita líquida. Então, você sempre mostra o quanto você efetivamente vendeu o produto, tira os impostos e chega na receita líquida. Depois você vai ter o custo dos produtos e serviços, ou seja, o quanto eu gastei para eu ter aquela venda, e vai chegar no lucro bruto. E depois você vai colocar ali todas as suas despesas operacionais, né, que a gente fala que é o famoso DVGA, né, despesas de vendas gerais e administrativas. É o quanto que você tem ali, né, do gasto fixo efetivamente para manter a sua operação, manter a sede, né, manter todo o core de pessoas, de estrutura para você tocar o seu negócio. O resultado financeiro, que aí você vai ter as suas despesas de dívida, pagamento de juros, por exemplo, de fornecedor em atraso, receita de aplicação financeira, tudo que envolver, né, mercado de finanças. Aí depois você vai chegar no resultado antes do IR, aí você vai ter o resultado do imposto de renda e o lucro líquido. E aí o IR, né, vai depender se você tiver lucro, e se você tiver algum benefício fiscal também, você vai ter uma alíquota que pode ser de 34% ou um pouco inferior, a depender se você tiver algum tipo de benefício fiscal. E se você tiver um prejuízo, você vai calcular aí um IR diferido, que é um IR que você lança ali no resultado e fala, eu tive prejuízo, mas se o ano que vem, por exemplo, eu tiver lucro, eu vou usar um pedaço desse IR aqui de prejuízo que eu tive para abater no ano seguinte, né? Então, você vai sempre controlando tudo entre balanço e resultado. E quando você olha esses indicadores, aí você vai começar a ver assim, qual que é a minha margem, né? Eu estou com resultado bom, estou com resultado ruim. Se você puder ir para o próximo slide, Maurício, que aí eu vou falar um pouquinho dos indicadores. E aí, quando eu falo de resultado, quais são os principais indicadores que eu tenho que olhar? Bom, um dos primeiros é a margem bruta, né? O que é a margem bruta? É o seu lucro bruto, que é a receita menos custos, dividido pela receita líquida, que ali você vai ter a proporção, né, do seu lucro pelo quanto você teve de receita líquida. Quanto maior, obviamente, melhor, né? E a margem operacional. Aí você vai pegar o seu lucro operacional, que é o lucro bruto, menos as despesas operacionais, pela receita líquida. Aí você começa também a ver, ó, então eu tive minha receita, tirei o meu custo de produção, tirei as minhas despesas, qual é a proporção, qual é a margem que eu estou tendo aqui de resultado. Então também, quanto maior, melhor. Aí depois eu tenho a margem líquida, meu lucro líquido dividido pela receita líquida. Então, se eu tenho uma receita líquida grande, eu chego com um lucrinho minúsculo, assim, onde que eu estou comendo todo o meu resultado? E aí é que você vai olhando linha a linha, grupo a grupo, e vai entender onde que está o seu gargalo, o que está comendo o seu resultado. Né? E aí, assim, um indicador que é amplamente divulgado, todas as empresas seguem, é o EBITDA. O que é o EBITDA? É o lucro líquido antes dos juros, né, de despesas financeiras, dos impostos e depreciação e amortização, porque ali você vai ver efetivamente o resultado da sua operação. Então, o EBITDA ele vai mostrar o quanto a sua operação está gerando. E o que acontece, por exemplo, em empresas endividadas, por exemplo, ela pode ter um EBITDA bom,
mas que todo o resultado que ela gera de EBITDA ali, ele é consumido pela linha de juros, porque se tem uma dívida com custo muito ruim, ali vai ser comido todo o seu resultado. E assim, o que é importante ver, porque esses são indicadores que qualquer empresa vai usar. Então, se você quer se comparar com outra empresa, são esses indicadores que você vai ter para se comparar. Então, você pega duas empresas de mesmo setor, né? Então, você vai calcular os seus indicadores, vai pegar o dessa empresa, que é seu concorrente, e você vai olhar assim, por que o EBITDA dele está melhor? Né? Por que a margem dele, a margem líquida está melhor? Você começa a entender. Então, tem empresas que, às vezes, têm um custo de despesas gerais e administrativas muito alto. Não consegue ter uma equipe muito gigante, tem custo desnecessário, ou então, assim, o custo. O que está acontecendo? Por que meu custo é tão maior do que o meu concorrente? Meu problema são meus fornecedores. Eu estou numa região onde eu não tenho benefício fiscal e o meu concorrente tem. Então, aí você começa a ter ferramentas para se comparar e saber onde você tem que olhar e o que você pode incrementar, né? Então, esse é super importante você ter esses indicadores em mente, porque são indicadores que qualquer empresa você consegue calcular e entender se aquilo é bom ou não. Pode ir para o próximo, Maurício. Agora vamos falar um pouquinho do fluxo de caixa, né? Aí o fluxo de caixa, como que o fluxo de caixa ele conversa com o seu balanço e com o seu resultado? Quando eu falo de um fluxo de caixa, né, indireto, que é que a gente fala que é o contábil, ele vai pegar a sua movimentação de balanço, então ele vai pegar sempre de um período, por exemplo, dezembro de 24 contra dezembro de 23. Vai fazer a variação das contas de balanço e vai chegando um valor, vai partir do seu lucro líquido, né? Então, quando for começar a compor um fluxo de caixa, ele vai partir do lucro líquido, fazer alguns ajustes ali de resultado que não tem efeito caixa efetivamente, trazer toda essa movimentação de saldo inicial menos final de balanço, e ele vai compondo linha a linha todos os seus valores. Tem pergunta? Oi, Silvana, temos uma pergunta, vamos lá. A pergunta é a seguinte: Silvana, onde os empresários mais se atrapalham quando acham que estão saudáveis? É uma boa pergunta. Onde os empresários se atrapalham, onde eles acham que estão saudáveis? Então, por exemplo, um risco, acho que até pegando o balanço patrimonial mesmo, acho que é um bom exemplo. Vamos supor que ele está lá com um ativo circulante muito maior que o passivo circulante. Por que ele está com um ativo também muito maior? É o estoque, que eu estou com muito estoque? Eu estou com caixa muito alto? Né? Então, assim, como é que eu posso otimizar também o meu caixa? Né? Ou então, por outro lado, às vezes ele acha que está equilibrado, está 1 para 1, mas, por exemplo, o meu fornecedor eu posso estar pagando com 15 dias e eu estar recebendo do meu cliente com 30 dias. Então, eu fico com um gap ali de 15 dias. Né? Então, assim, aí você vai começar a entender um pouquinho todo o ferramental de como você tem que começar a olhar outros dados. E aí o fluxo de caixa também é uma ferramenta bem importante, porque é com o fluxo de caixa também que você vai ver efetivamente onde você está gerando dinheiro e onde você está tirando o dinheiro da empresa. Então, voltando aqui um pouquinho, não sei se eu respondi, mas assim, quando você tem que efetivamente olhar todos os indicadores, né? Mas às vezes realmente você olha um balanço e parece estar saudável porque está tudo equilibradinho. Quando está muito equilibrado, aí é onde você efetivamente tem que ir descendo um pouquinho mais e entendendo o grupo de conta a conta. Como é que está o meu estoque? Por exemplo, meu estoque, ele está, meu ativo circulante, passivo circulante está 1 para 1, mas eu tenho um estoque grande ali. Será que aquele estoque é um estoque bom? Ele é um estoque efetivamente só do que eu tenho a vender? Será que eu tenho um estoque defasado, um estoque de sobressalente muito grande? Né? Então, aí você tem que começar a efetivamente entender o que tem dentro de cada grupo de contas. Tá?
E aí aqui agora no fluxo de caixa, que é o complemento de tudo isso, é onde você vai ver efetivamente onde está entrando e saindo dinheiro. E o fluxo de caixa que vai nas demonstrações é o indireto, que é por movimentação da DRE e por movimentação do balanço patrimonial. Pode ir para o próximo slide, por favor. E aí, assim, como que a gente demonstra um fluxo de caixa? Qualquer fluxo de caixa de qualquer empresa que você analisar, que você for estudar, ele sempre vai ter 3 grupos, que é o fluxo de caixa operacional, ou seja, ele vai mostrar as entradas e saídas da minha operação, então tudo que eu estou movimentando de estoque, tudo que eu estou movimentando de contas a receber, tudo que eu estou movimentando de pagamento de fornecedores, pagamento de impostos. Aí eu tenho o fluxo de caixa de investimento, que é onde eu empreguei o meu dinheiro, ou se eu recebi algum dinheiro devido, por exemplo, a uma venda de uma planta, venda de uma máquina, venda de peças que eu tinha, né, no meu imobilizado e que eu não vou usar mais. Então, ali ele vai mostrar o quanto teve de entrada e de saída referente a tudo que você tem de investimento, que investimento pode ser imobilizado, pode ser participação societária em outras empresas também. E o fluxo de caixa de financiamento, o quanto eu captei de recursos no mercado e o quanto eu paguei. Né? Então, assim, se eu peguei uma linha de financiamento de capital de giro de R$100 mil, eu vai ter uma entrada no meu fluxo de caixa referente a uma captação de financiamento. Então, ali você consegue efetivamente ver, você parte do seu saldo inicial de caixa e vai chegar no seu saldo final de caixa pela movimentação de todas as suas contas de balanço e DRE. Pode passar para o próximo, por favor. E aí, assim, quando eu falo de fluxo de caixa, né, você vai ver que você vai ouvir falar de todo tipo de fluxo de caixa. Então, você vai ouvir falar do fluxo de caixa projetado. O que é um fluxo de caixa projetado? Eu parto, né, do meu dia de hoje, então eu pego lá, por exemplo, meu final do mês de agosto e vou projetar o meu fluxo de caixa para os próximos meses. Então, eu estou projetando o meu fluxo para eu saber como que eu vou ter as entradas e as saídas de dinheiro ao longo dos próximos meses. Fluxo de caixa realizado é a foto do que já aconteceu. Né? Então, assim, nesse período eu tive, né, um consumo de caixa. Por quê? Porque eu consumi aqui com a minha própria geração, eu estou pagando mais coisas do que está entrando, eu tive que pagar o meu financiamento e não tive uma entrada, né, que cobrisse esse valor, então eu tive que consumir caixa. E aí eu tenho o meu saldo inicial de caixa e o final, onde eu vou ver efetivamente se eu estou desembolsando ou se eu estou gerando mais recursos, né? E o regime de caixa e competência, foi o que eu expliquei um pouco atrás. O regime de caixa é o que eu uso ali no meu dia a dia, é para fazer a gestão diária, né, do quanto está entrando e saindo de dinheiro na empresa. E o giro de caixa, que é o tempo médio entre o pagamento aos fornecedores e o recebimento de clientes. Então, ali eu vejo onde eu estou drenando ou não o meu caixa. Aí pode ir para o próximo slide, por favor. Então, e aí quais são as principais estratégias para você efetivamente otimizar o seu fluxo de caixa? Então, foi o que eu falei. Se eu tenho, às vezes, um contas a receber que está com saldo alto e que está parado, eu posso, né? E também, obviamente, se eu tiver essa necessidade, mas eu posso antecipar o recebimento desses valores, né, com o banco. Então, eu vou ter, obviamente, que vai ter um custo, mas eu vou trazer dinheiro mais rápido para a empresa. Pode falar, por favor. E eu não estou ouvindo. Desculpa. Agora sim. Vamos lá. Qual o prazo de fluxo de caixa projetado que é o ideal para gerir uma empresa? Bom, quando a gente fala de projeção, então vamos pensar que eu estou fazendo o meu orçamento já do ano seguinte e eu também normalmente faço um orçamento de 5 anos.
Então, eu vou ter um orçamento, né? O que normalmente as empresas fazem, ela faz um orçamento detalhado de um fluxo de caixa de 12 meses e depois um pouco menos de detalhe para os próximos 4 anos. E aí, à medida que, né, daí começa o ano seguinte, a gente vai começar a colocar em prática, né, tudo que eu coloquei ali no meu fluxo de caixa, vou começar a realizar. Aí, o primeiro mês, acompanho lá o realizado versus o orçado. Aí eu vejo que meu fluxo de caixa realizado está pior do que o meu fluxo de caixa projetado. Então, eu tenho que entender onde foi que teve o problema, o que foi que fez eu consumir mais caixa. Só que aí, assim, a gestão do caixa é muito importante que você tenha sempre, pelo menos, ela muito atualizada para o próximo mês. Mas eu digo que, assim, o ideal é que você tenha sempre ali bem na mão os próximos 3 meses. Por quê? Porque se você vai ver que vai ter acontecer alguma coisa, você tem tempo de preparar uma estratégia. Então, por exemplo, eu estou com o meu fluxo de caixa lá hoje com saldo de caixa pequenininho e daqui 2 meses eu estou vendo que eu vou ter um desembolso de financiamento super alto e que eu estou vendo aqui que pela minha movimentação normal, eu não vou conseguir ter caixa. O que eu vou fazer? Aí eu posso, por exemplo, eu tenho clientes aqui em aberto que eu posso fazer uma antecipação de recebível? Ou será que eu vou ter que procurar uma outra linha de capital de giro para eu poder pagar esse financiamento? Né? Será que eu consigo ir no banco, renegociar esse pagamento para dali mais 30 dias? Será que eu consigo segurar um fornecedor para pagar aquele financiamento e depois eu retomo com o fornecedor? Então, o fluxo de caixa de gestão ali da operação, você tem que ter ele muito ali, ó, no dia a dia. Então, é sempre importante você ter pelo menos a visão de 3 meses. Obviamente que o mês seguinte é sempre muito mais detalhado, né? Porque você, como você já está vislumbrando o próximo mês, você tem um ferramental até maior, porque você já sabe efetivamente o quanto você já tem de vendas que vai gerar caixa naquele mês, né? Você já sabe efetivamente quais são os fornecedores que você tem que pagar naquele mês. Então, o mês seguinte, você tem uma acuracidade muito maior. O segundo e o terceiro mês, ele vai depender das estratégias que você, né, colocou no seu orçamento, que elas se cumpram, para que você tenha aquele caixa, né? Então, o ideal é, você tem que ter o seu próximo mês ali, ó, na unha, e os próximos 2 meses ali, pelo menos, né, com a acuracidade boa, e aí você vai replicando isso mês a mês, entendeu? Acho que eu respondi, né? Então, aí, só continuando, né, as estratégias. Postergar pagamentos, né? Então, quanto maior o seu número de dias para pagar fornecedor for maior do que o número de dias para receber, é sempre melhor. Né? Entrada de caixa, sempre num prazo menor. Saída de caixa, sempre que você puder, você coloca um prazo maior. Evitar estoques excessivos, às vezes, a empresa pensa, poxa, estou comprando uma matéria-prima aqui, consegui um valor bom, vou comprar um volume alto. E aí a empresa não tem pedido de compra. E aí você faz o que com esse estoque? Você vai ter que pagar o seu fornecedor, só que você não tem a venda. Você vai ficar com o estoque parado e vai ter que pagar o fornecedor. Então você tem muito bem, assim, você tem que ter também o controle do seu estoque muito certo, né? Também, controle de despesas fixas e variáveis. A torneirinha sempre tem que estar fechada. Então, você tem que saber muito bem onde você está colocando dinheiro na sua empresa. Porque, às vezes, assim, as despesas ali do dia a dia, se você não tiver um controle bom, fazer um acompanhamento ali, né, por tipo de despesa, por quem é o responsável por cento de custo ali, você acaba deixando a torneira aberta e quando você vai ver, você já gastou mais do que devia, né? Então, vai contratar um serviço, eu preciso daquele serviço mesmo, né? O que esse serviço vai trazer de benefício para a empresa? Então, você tem que, não é contratar por contratar, não é gastar por gastar, né? Ninguém está falando também que não vou gastar com nada, óbvio que vai gastar, mas você tem que saber onde você vai gastar, né? Como a gente fala no mercado, cash is king, né? Então, se o caixa é rei, você tem que cuidar dele com muito cuidado, né? Com muito zelo. Também, venda. Você tem que sempre tentar ter a venda com a melhor margem possível. Mas meu concorrente está vendendo muito mais abaixo.
tá bom? Você consegue cobrir o preço do seu concorrente? Se você cobrir o seu custo, o preço do seu concorrente, você ainda assim vai ter receita? Senão você tem que começar a analisar qual a estratégia que você pode colocar para melhorar a sua margem, né? Ou então também não começar a vender com margem negativa, porque senão também o seu negócio não vai parar de pé, né? Reinvestir sempre com inteligência, né? Então, às vezes, tem empresas que estão com caixa bom, aí começa a vislumbrar ali, tem um concorrente que eu vou comprar porque eu estou com caixa, mas será que faz sentido você comprar aquele concorrente, você comprar aquela empresa? Será que o ativo daquela empresa é um ativo bom? Né? Então, também não é investir por investir. Você tem que entender se está dentro da sua estratégia, se faz sentido, se é um ativo bom, para que você efetivamente coloque dinheiro onde vai te gerar dinheiro, né? E como eu tinha dito, projeções futuras de caixa. Você tem que estar sempre olhando para o futuro, porque não adianta você também olhar o hoje e não estar olhando ali na frente, né? Senão você vai ser engolido de qualquer forma. Muito cuidado com inadimplência e essas vendas que eu te falei. Vender com margem muito baixa, cuidado, né? Então, tem sempre que olhar. Estou tendo um nível muito grande de inadimplência, o que eu posso fazer para reduzir a inadimplência? Né? Qual a minha política de inadimplência? Então, tudo isso tem que ser olhado. E, efetivamente, você sempre tem que ter ali uma reserva de emergência, porque problemas podem acontecer, né? Você pode estar operando, quebrar alguma coisa na sua fábrica e você ter que ter um desembolso de caixa rápido e vultuoso. E aí, então, você tem que ter um capital de giro para suportar isso. Pode ir para o próximo slide. E aí, aqui, então, aqui eu começo a falar um pouco de fluxo de caixa vezes o capital de giro. Como é que isso se conversa, né? O que é o capital de giro? O capital de giro é o dinheiro necessário que você tem, que você precisa ter, para fazer com que a sua operação rode, né? Então, eu preciso ter a gestão ali do capital de giro para saber o quanto de dinheiro está entrando e o quanto de dinheiro está saindo, né? E, então, assim, e por que ele é importante? Porque é ali que você vai ver se você está tendo mais entradas de dinheiro ou mais saídas, né? Pode ir para o próximo, por favor. E aí, assim, como é que eu sei que meu capital de giro está bom? Como é que eu mensuro o capital de giro? O que é o capital de giro? Você vai calcular o número de dias que a empresa gasta entre comprar a matéria-prima, produzir o produto, colocar para venda, vender e receber. Então, quanto tempo você leva para efetivamente, desde que você comprou matéria-prima, quanto tempo leva até você receber o valor da venda? E aí você tem aqui, né, que é o número de dias de giros, que é o prazo médio de recebimento de vendas, né, mais o prazo médio de estoque, menos o prazo médio de pagamento. Ah, mas como é que eu calculo o prazo médio de recebimento? É quantos dias, em média, o cliente vai demorar para pagar você. Né? E aí, esse aqui você calcula com base no seu saldo de contas a receber, a sua venda que está lá na DRE. E o prazo médio de estoque também é o quanto você tem ali de estoque, em quanto tempo você gira aquele estoque. Eu comprei o estoque hoje, né, para a matéria-prima, em quanto tempo você faz esse estoque sair, né, que você vende ele. Então, você vai também pegar o seu prazo médio, o seu saldo de estoque e vai fazer pelo seu custo de matéria-prima. Então, você vai chegar num número de dias ali. E o prazo médio de fornecedores é a mesma coisa. Você vai pegar o quanto que você tem de saldo, né, de pagar, o quanto você tem de fornecedor, de impostos, e aí você vai calcular pelo seu custo, e aí você vai chegar no número de dias também. E aí, quando você fizer essa continha, você vai chegar efetivamente, então, no número de dias que você efetivamente demora para fazer com que o dinheiro retorne para a sua operação. Então, são indicadores bem importantes, que aqui é onde você vai ver, por exemplo, meu contas a receber, eu estou recebendo com 65 dias. E o meu fornecedor, eu estou pagando com 30. Olha aqui o gap que você está. Você precisa praticamente de 2 meses para juntar, né,
para conseguir pagar o seu fornecedor, só que você está pagando ele com 30 dias. Então, você começa a ter um desequilíbrio, né, dentro do seu fluxo de caixa, dentro do seu capital de giro. Pode ir para o próximo, por favor. E aqui é só um checklist, então, assim, né? Perguntas básicas. A minha liquidez está satisfatória? Meu endividamento está controlado? Meu endividamento está saudável? Né? Qual é a minha correlação de endividamento de curto e longo prazo? Se eu estou com muito no circulante, quer dizer que a minha dívida está vencendo tudo naquele ano. Será que não está na hora de eu ir para o banco e tentar renegociar aquilo, transformá-la em dívida para longo prazo? Então, você também tem... E o valor está muito grande? Por que eu estou com um endividamento tão maior do que o meu capital social, por exemplo? Né? Então, tem que olhar. As margens estão consistentes? Minhas margens de resultado estão boas? Estão satisfatórias? Meu capital de giro está bom? Como foi que eu operei nos meus últimos 3 meses? Como que eu estou projetando os meus próximos meses? Né? Então, quais são perguntas que você tem que fazer numa reunião de conselho, né? Quais ações vocês estão tomando para melhorar os indicadores? O que você está fazendo com o seu contas a receber? Está conseguindo reduzir o prazo com o seu cliente? Está negociando com o fornecedor? Coloca seu fornecedor para pagar em 60 dias. Ah, mas o fornecedor não aguenta. Será que não aguenta mesmo? Qual o poder de barganha que você tem junto ao seu fornecedor? Obviamente que a gente sabe que tem alguns tipos de fornecedor que ele não vai te dar prazo mesmo e ponto. Né? Mas o que eu posso fazer para melhorar a gestão disso? Né? Como que está o meu balanço entre circulante e não circulante? Meu circulante está muito agressivo, meu passivo não circulante está bem menor do que o circulante. Eu tenho que equilibrar isso, né? Eu não posso deixar um montão de coisa ali, apagar tudo no circulante e um saldo pequeno no não circulante. Eu tenho que tentar negociar isso. Pode ir para o próximo. E aí eu venho para a projeção financeira. Então, eu parto, né, do meu realizado e vou projetar. Aí, com base em que eu vou projetar? Primeiro, eu tenho que entender onde eu estou e para onde eu quero ir. Né? Então, aí a gente tem que tomar cuidado quando a gente está olhando a empresa ali. Eu estou projetando com muito otimismo, né, com premissas não realistas. Então, isso aqui é um questionamento que você sempre vai ter que fazer numa reunião de conselho quando você for ver uma projeção financeira. Pode ir para o próximo, Maurício, por favor. E assim, quando você vai falar de projeção financeira é só a foto de tudo que você vai ter que fazer, né, na sua operação, na sua empresa, para você ver a foto nas demonstrações financeiras, nas projeções financeiras. Mas para que isso tudo aconteça, você tem que ter um plano estratégico. Então, você vai olhar a sua foto atual e você vai ter que começar a desenhar o seu plano estratégico. O que é o seu plano estratégico? Né? Onde você está, para onde você quer ir e como você vai chegar lá. E como é que você faz todo esse ferramental? Então, você tem que entender que empresa, qual que é o seu negócio, né? O que você quer crescer, qual que é a sua visão, missão e valores, porque isso tem que conversar com o seu plano de ação, né? A análise SWOT, quais são meus concorrentes, quais são minhas forças, quais são minhas fraquezas, minhas fortalezas, onde que eu tenho que trabalhar, quais são meus objetivos de longo prazo. Em tantos anos, em 3 anos, eu quero estar com uma margem assim, eu quero ter crescido tanto. Então, você tem que saber o que é o seu objetivo de longo prazo, qual o seu objetivo de curto prazo. Né? Então, você tem que desenhar um plano de ação. O que é o plano de ação? É como eu vou fazer com que eu atinja esses objetivos no curto, médio e longo prazo. E tudo isso vai estar desenhado dentro do seu planejamento estratégico. Pode ir para o próximo, por favor. E aí eu começo a trabalhar ali, eu vou começar a fazer reunião com a empresa toda, com os principais executivos, a gente começa... Normalmente, as empresas, elas têm um período no ano onde elas começam a fazer o seu orçamento, que é por volta agora, né? Muitas empresas começam em agosto, setembro e outubro a fazer o seu planejamento estratégico, começar a desdobrar, né? A vislumbrar tudo que ela vai colocar no seu orçamento para o próximo período.
Então, é aqui onde a gente tem, né, esses passos. Definição dos objetivos estratégicos, formulação de estratégia, né, plano de ação, como que eu vou como que eu vou colocar em ação tudo que eu estou colocando aqui dentro do meu orçamento. E para isso a gente tem ferramentas. Então, por exemplo, a definição de objetivos, a gente tem os OKRs. O que são os OKRs? São os objetivos que eu quero, que eu vou ter que desenhar ele, saber como eu vou implementar e depois acompanhar o resultado. Né? Como que eu vou formular estratégias? Né? Então, eu vou ter estratégia de crescimento, penetração de mercado, desenvolvimento de um novo produto, análise de concorrente, né? Como que posso melhorar meu custo. E o plano de ação, como é que eu faço? Aí também tem algumas ferramentas, por exemplo, que é o 5W2H. O que, por quê, quem, quando, onde, como e quanto custa. Né? Eu tenho que responder essas perguntas e, com base nessas respostas, eu começo a desenvolver efetivamente como eu vou atingir cada uma dessas metas. Pode ir para o próximo, por favor. Então, só frisando bem o que eu falei, né? Vou começar a fazer, né, o meu planejamento estratégico, o meu orçamento. Pode falar, depois eu continuo aqui. Oi, Silvana, vamos lá. Mais uma pergunta. A pergunta é a seguinte: qual o prazo de fluxo de caixa projetado que é o ideal para gerir uma empresa? Opa, desculpa, essa foi a pergunta anterior, na verdade, vamos para a pergunta que foi feita agora. Como o orçamento pode ser uma ferramenta de gestão para os gerentes e diretores? Você considera orçamento importante para que níveis de liderança? Na verdade, o orçamento ele é importante para a empresa como um todo, né? Porque o orçamento você vai desdobrando em todas as camadas. Então, quando você está desenhando a estratégia, você está desenhando lá com todo o seu corpo, né? A sua diretoria. Você vai ter lá o seu diretor operacional, o seu diretor de manutenção, seu diretor comercial, o seu financeiro. Então, todo mundo vai começar a trazer, né? Todos os insights, os inputs para você gerar o orçamento. Aí, beleza, fechou o orçamento, tem todos os indicadores, né? Onde eu vou crescer, o que eu vou comprar, quanto eu vou vender. Aí você começa a desdobrar isso em metas, né? Para o nível gerencial, para os coordenadores, né? Para os seus analistas, para os seus vendedores. Então, todos eles vão efetivamente conhecer o orçamento da empresa, porque eles vão ser cobrados no mês a mês sobre o que eles têm que fazer no mês a mês, o que eles têm que entregar. Né? Então, por exemplo, estratégia de venda, eu tenho que vender 1 milhão por mês. De que forma eu vou vender esse 1 milhão por mês? Vai ter a meta ali, ó. Região sul, vou vender tanto, região norte, tanto. Vou focar no meu produto A, o meu produto A é o que vai ser responsável por 80% da minha receita. Como que isso desdobra nos seus vendedores, nas suas regionais? Né? Então, você vai ter a meta de cada um. E todo mundo tem que saber qual é a sua meta para que você consiga trazer resultado efetivo, né? Então, o orçamento é uma ferramenta muito importante e o seu acompanhamento mais ainda. Porque ao longo conforme você vai percorrendo os meses, você vai vendo se você está atingindo ou não o seu resultado e você consegue ir calibrando. Se você começa primeiro, segundo, terceiro mês, sempre abaixo, tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que corrigir, né, a trajetória aí, tem que arrumar o fluxo. Pode ter sido um orçamento mal feito? Pode. Pode ser condições de mercado? Pode. Então, aí no acompanhamento é onde você vai ver efetivamente onde está sendo o problema. Né? Então, até aqui, voltando, quando você está fazendo o orçamento, o que você tem que ter? Diagnóstico. Onde estamos? Qual a minha missão e minha visão? O que nós somos e para onde nós vamos, né? O que eu sou hoje, o que eu quero ser e para onde eu quero ir. Esses objetivos. Qual o objetivo que eu quero alcançar? Tá, eu defini o meu objetivo. Agora, como que eu vou chegar lá? Qual a estratégia que eu vou? A estratégia, ela vai ser desdobrada no plano de ação. E aí, depois que você tem o plano de ação, que você já desdobrou pela empresa toda, todo mundo sabe efetivamente o que tem que fazer,
Aí, à medida que vai acontecendo, você vai monitorando. Que aí o monitoramento é o acompanhamento, né, o famoso acompanhamento real versus orçado. Pode ir para o próximo. E é por isso que é tão importante, quando você vai fazer um orçamento, é saber os seus cenários, se você está sendo... Né, e quando eu falo de cenário, é cenário de mercado, cenário financeiro, cenário político, cenário dos meus concorrentes, né? Eu também não posso, eu não posso ser ingênuo de usar só uma premissa otimista. Tem empresas que elas fazem 3 premissas, ela faz por 3 visões, a otimista, a realista e a pessimista. E às vezes a pessimista, às vezes até eles usam 2 pessimistas, sabe? Então depende muito do nível de detalhamento que você já tem, o quão maduro está o seu processo de orçamentação, que aí você vai conseguindo ter mais visões do que você está colocando e os seus diferentes cenários, né? Então você põe, por exemplo, muitas empresas, o ano que vem é ano de eleição. O quanto a eleição impacta o meu setor? Poxa, eu dependo muito, né, de benefício fiscal e eu estou esperando que ano que vem saia um benefício XPTO. Ano de eleição, qual a chance desse benefício sair? A gente sabe que ano de eleição tudo para. Então, se você está dependendo daquilo, crie uma visão realista e uma pessimista, de que não vai sair, né? Para que você efetivamente consiga ponderar ali o que vai ser o seu próximo passo, né? Pode ir para o próximo, por favor. E aí, quando a gente fala também de projeção de longo prazo, orçamento, planejamento estratégico, é sempre importante que vocês tenham como acompanhamento o ROI, ROIC, as margens, margem EBITDA, né? Acompanhar sempre liquidez corrente, liquidez seca, sempre avaliar o seu endividamento versus o seu capital social, prestar atenção no giro, no seu ciclo operacional, o fluxo de caixa. Isso aqui é o básico para você ter de indicadores para acompanhamento desse orçamento. Pode ir para o próximo, por favor. E aí, quando a gente fala também, né, de orçamento, eu não vou fazer o orçamento só do meu dia a dia. Aí eu vou começar a fazer o orçamento, vou colocar no orçamento de tudo que eu estou vislumbrando. Então, por exemplo, se eu coloco no meu orçamento que eu vou comprar, eu vou colocar mais uma linha de produção, né? Então, para eu colocar mais essa linha de produção, eu vou ter que fazer todo um investimento em maquinário, de repente, um novo prédio, vou ter que fazer uma benfeitoria. O quanto de retorno esse investimento vai me trazer? E aí, como é que eu meço isso? Aí eu tenho alguns indicadores, que é o valor presente líquido daquilo que eu estou investindo, qual a taxa interna de retorno que aquele investimento vai dar, qual é o payback, em quanto tempo esse investimento eu vou ter de volta. Né? Então, eu investi hoje, eu vou demorar 2 anos para eu pagar esse investimento, 3 anos, 10 anos. Então, aqui são alguns indicadores que você utiliza para saber se aquele projeto é viável ou não. Né? Porque, às vezes, a depender do projeto, tem projetos que a gente sabe que o tempo de retorno é alto, mas a depender do setor isso é normal. Né? Mas você vai ter fôlego para conseguir suportar todo esse investimento que você vai fazer e o retorno ser só lá na frente? Ou não, vou fazer primeiro investimento menor, que esse investimento menor aqui vai começar a me trazer caixa já em 1 ano. Né? Então, com esses indicadores, né, valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback, são também indicadores muito de mercado e que você consegue avaliar. Né? Aí você aqui dentro, obviamente, a partir desses, você consegue também começar a ir para outros indicadores muito mais, né, robustos, muito mais complexos para avaliar. Mas esses aqui são os básicos que todas as empresas utilizam. Né? E às vezes, por exemplo, para você comparar uma TIR. Mas como é que eu sei que essa TIR é boa? Não sei se muitos aqui devem ter ouvido o OC. O OC ali é uma ponderação no meu custo da dívida com o meu custo de capital. Então, por exemplo, você vai comparar. Se eu te pegar o mesmo dinheiro e eu deixar parado numa aplicação financeira, eu vou ter um retorno de 15. E essa taxa interna de retorno aqui desse meu investimento está trazendo 7, faz sentido eu investir?
Não, né? Se eu parado, com dinheiro parado, eu vou ter 15% ao ano. Como é que eu vou fazer um investimento que vai me trazer de retorno 7% ao ano? Não faz sentido, né? Então, esses indicadores é onde vai mostrar, e são perguntas que você tem que fazer quando alguém te for apresentar no conselho um investimento para aprovação. Né? Você tem que entender qual é o retorno, de que forma você pode questionar para saber se aquele investimento é viável ou não. E esse é o conteúdo que eu tinha para hoje. Então, assim, até para vocês entenderem, aqui eu passei hoje, né, uma pincelada em todos os temas. E a ideia é que, durante o curso, a gente se aprofunde, faça alguns exercícios para que vocês fixem efetivamente esses conceitos. E agora estou aqui aberta para dúvidas. Bom, deixa eu voltar aqui. Que show, hein? Que show, gente. Silvana, você é uma gigante. Obrigada. Estava aqui babando, que conhecimento. E como é que você conseguiu colocar tanto conteúdo dentro dessa hora, dentro de uma hora aqui? Mas se for desdobrar em cada um... aqui, realmente não surgiu nenhuma dúvida. Pois desculpa, por isso que tem o curso. Exato. Então assim, é por esse motivo que a gente precisa do curso para a gente aprofundar em cada tema desse, entendeu? Para que as pessoas compreendam, né, com um pouco mais de profundidade o que a gente tem aqui, olha, a gente elogiando aqui, né, assim, foi muito bom. E como eu disse no início do curso, pessoal, eu vou trazer um presente aqui para vocês. Eu vou pedir para a Silvana aqui me dar um pouco de licença para tomar uma água, já já eu te chamo de volta aqui, Silvana, e vou colocar o nosso presente da noite. Só um segundo. Pronto. Quem assistir essa Masterclass, que está aqui ao vivo, ou que assistir depois no LinkedIn, porque isso vai estar disponível somente para quem está inscrito, né, para as pessoas que estão inscritos, a gente tem uma condição especial para as inscrições que acontecerem até o dia 10 de setembro. Tá? Então, a gente tem o custo da Masterclass que está 1.780 e até 3 vezes sem juros. Então, a gente vai dar uma condição exclusiva para quem assistir essa Masterclass, quem está ao vivo, e dos inscritos que também assistirem depois, que é só quem assiste que vai ver essa condição aqui. Essa condição não está no site, tá? Então, para quem assistir, vai ter um desconto de 15%, tá? Então, é o mesmo desconto que a gente está dando para pagamentos à vista e antecipados. Ou seja, vai ficar, ao invés de 1.780, 1.513. E se for grupos de 2 ou mais inscritos juntos, a gente ainda dá um adicional de mais 10% de desconto. Tá? Então, fica aí imperdível, mas fica, como tudo que é bom, passa rápido e acaba. Então, esse prazo dessa promoção é até o dia 10 de setembro. Tá bem? O nosso SDR está à disposição, a Rebeca, eu acredito que a Rebeca tenha contato com todo mundo, né, Rebeca? Deixa eu chamar a Rebeca aqui. Não é? A Rebeca vai ficar aí com todo mundo. Pessoal, eu fico à disposição para a gente... Tá bom? Sim, fico à disposição para a gente conversar, para a gente negociar, para tirar dúvidas. Estou por aqui, é só me chamar pelo WhatsApp. Maravilha. Deixa eu chamar todo mundo aqui de volta, então, para despedirem. A Gisela, a Silvana. Deixa eu colocar todos em tela cheia aqui. Bom, Silvana, mais uma vez, muito obrigado em nome do IDG. É uma honra para nós tê-la como instrutora. Hoje foi um overview, né? A gente teve uma amostra, né? Um vislumbre do grande conhecimento que você tem. Tá? Então, eu acredito que esse curso realmente vai ser fantástico para quem tiver a oportunidade de participar. Tá? Palavras finais, Gisela? Silvana, queria agradecer. Quero fazer a Masterclass, tá? Eu adoro financeiro. Eu tenho aí uma longa jornada de executiva
e adoro financeiro. Algumas perguntas foram feitas por mim, inclusive, e hoje fiquei muito satisfeita com o conteúdo que você está trazendo, tá? Muito obrigada, foi bem legal mesmo, e eu não vejo a hora da gente fazer esse curso completo, né? Para trazer para a gente o conhecimento que você tem, que é ímpar, tá bom? Obrigada, eu agradeço a confiança. Foi um prazer realmente participar dessa aula. Até mais, gente. Obrigado. Então, gente, muito obrigado. Ficamos à disposição de vocês. Obrigado por ter assistido essa Masterclass e muito boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.